Amém. Graças a Deus. Bom dia. Que Deus esteja com você, conosco, nos dando paz e alegria. Eu estou animadíssimo com essa manhã. Animadíssimo com o que eu vou falar. Muito alegre com o que eu vou dizer. Mas eu não consigo dizer. Então é um assunto que eu não sei falar, mas ele deve ser empolgante. Ele deve empolgar o nosso coração. Antes disso, eu gostaria de pedir para que todos os músicos ficassem... não saíram, né? Então depois eu peço. É um assunto que tem nos empolgado as nossas conversas de quarta de manhã, sobre estarmos juntos, sobre aquilo que fazemos juntos, sobre o corpo de Jesus, sobre o sangue que flui no corpo. E esse sangue leva oxigênio, esse sangue tira toxina, e nós precisamos de ter um batismo no corpo, não só na letra, não só na palavra, não só no Espírito, mas um batismo em nós, um batismo de entendermos que fazemos parte um do outro, e que isso leva a vida, que isso gera vida, e que se não fazemos parte um dos outros, se não estamos conectados uns com os outros, não gera vida, para a vida. É como se fosse um pedaço de artéria, um pedaço de veia isolado, separado. Ele tem que estar conectado, continuando com alguém, para que a vida flua, para que a vida jorre para outros lugares. Amém? Então, nós conversamos outros dias sobre uma palavra que se chama converter. Que somos nós, que pelo menos dizemos que somos convertidos. Então, convertido estava numa direção, mudou-se de direção. Mas dentro da palavra converter, existe a palavra verter. E o que é verter? É derramar, é se jogar, é se desperdiçar, que é aquilo que o Abnério pregou há 15 dias atrás, sobre derramar, sobre se derramar. E isso tem tudo a ver com o converter. Eu fui procurar a palavra converter, achando verter dentro do converter, e não achei nenhuma veracidade no que eu quero dizer na língua ortográfica. Mesmo assim, eu quero afirmar essas coisas. Depois os professores de caligrafia podem me corrigir também, mas principalmente os de ortografia. De caligrafia não tem futuro se você me corrigir. Eu estou há 40 anos tentando escrever e não dá. Quando eu digito e imprimo, ainda assim eu não consigo entender direito. Tão ruim é a letra, só porque tem o meu dedinho lá. Voltando, verter. Você tem se conservado ou você tem vertido? Se dado? Se entregado? Se dado em prol de alguém? Se dado em prol de algo? Então, o converter, existe aí a palavra verter, e esse verter é verter em direção a, verter rumo a, verter em direção de uma pessoa, em direção de uma causa. E nós, pessoas, principalmente os homens, as nossas relações têm sido muito cerebrais, intelectuais, na base de conhecimentos. Então, você conhece algo, você conhece alguns fundamentos, conhece algumas leis, alguns princípios, e a outra pessoa também conhece, gosta daqueles princípios, gosta daquele estudo. Então a gente tem um ponto em comum, a gente tem um ponto de apoio. Por exemplo, existe uma turma aí no Brasil, não convertida, que são os corintianos. Essas pessoas, eles têm um ponto de apoio. Qual é o ponto de apoio? É o time. Então eles têm um ponto de apoio e se convertem, ou se jogam um em direção ao outro, porque tem um ponto de apoio. Existe o clube do Fusca. Então essas pessoas estão unidas, elas estão convertidas, elas se dão umas às outras, porque tem algo em comum, que é o Fusca. Tem os religiosos, que eles se jogam em relação ao outro por causa de uma ideologia, que é algo de religião. Mas o converter, o se derramar, não precisa do ponto de apoio. Por exemplo, Malaquias diz,
da conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Qual é o ponto de apoio ali? Não precisa. Qual é o ponto de apoio que eu preciso ter para me derramar para o meu filho? Não precisa. Se tivesse que ter esse ponto de apoio, não seria uma conversão. Seria apenas uma concordância. Ah, você é bonzinho, então eu te gratifico. Então, nas nossas relações, nós não precisamos desse ponto de apoio. Deus se converteu, se verteu, se derramou para nós, sem ter nenhum ponto de apoio. Qual era a garantia daquele sangue derramado na cruz, de que nós aceitaríamos esse sangue e usufruiríamos da vida que Jesus jorra? Qual era a garantia de Deus? Quem fez um cheque calção? Quem foi o fiador? Falou: Jesus, pode ir, pode morrer que vai dar certo. A sua nação, o seu povo, a sua igreja, ela vai se voltar para o Senhor. Pode derramar gota por gota. Qual era a garantia? Zero. Nenhuma. Tranquilamente nenhuma. É tal qual quando você cuida de uma criança. Criança de 1 ano, de 2 anos, você não tem garantia de que ela vai dar um retorno, se é que você está esperando algo. Então eu estou convertido a ela, estou me derramando a ela, estou vertido, ajudando sem interesse. Pelo menos assim deveria ser. Vocês têm se vertido, se convertido a alguém, ou só uma ideologia cristã, a uma ideologia de religião, ou só o Corinthians, ou só o Palmeiras, ou só o Clube do Fusca? Você tem se dado para quê? Por quê? Isso é bom? E esse exemplo de se verter, se derramar, sem nenhum apoio? Então estamos precisando converter os nossos corações àquilo que Jesus quer para nós. Quando Ele se verteu, não tinha nenhuma beleza em nós, não tinha nenhuma garantia em nós de que aquilo seria bom para Ele. Nós voltaríamos os nossos olhos para Ele. Então, nessa questão de converter o coração dos pais aos filhos, nos convertermos uns aos outros, não é uma concordância cerebral, não é uma concordância jurídica. Ah, você faz assim, eu faço assim, ok, então estamos acordados, vamos assinar um contrato. Então não estamos reunidos aqui por causa de um contrato, não estamos reunidos aqui por causa do nosso apoio cerebral, estamos reunidos aqui porque Jesus verteu, e eu fui convidado também a verter, me derramar para você, e você se derramar para nós. Os músicos já estão aí, de volta? Eu queria pedir que os músicos ficassem de pé, por favor, no seu lugar mesmo, todos vocês que tocam, cantam, afinado ou desafinado, não importa. Cadê o Chapuk? Foi embora? Está aí, meu querido. É só abrindo um parênteses aqui, que eu fiquei com vontade de fazer isso enquanto vocês tocavam e cantavam, e a igreja se aproveitava do dom e do talento de vocês. Queria honrar vocês, vocês são muito especiais. Ter esse momento de louvor como tivemos hoje, isso a gente não tem por aí não. Boa parte disso é por causa da simplicidade dos seus corações. Que após essa honra, esse coração simples não se converta ou se reverta, né? Que continue, obrigado, Deus abençoe, que vocês continuem nessa simplicidade. É muito bom que vocês têm dado para Deus, têm dado para a nossa comunidade, têm dado para a nossa congregação. Nós somos privilegiados de termos vocês com essa simplicidade, né, Maurício? É delicioso, é muito bom começar a cantar e a louvar de uma forma tão tranquila, tão sem chamar atenção para si, sem pedir confetes, né, sem nada, tudo tranquilo. Até o seu Furquinho, você vê, ele fica ali tranquilo, ele não chama atenção, né, seu Furquinho? Dá umas notas fora, que olha, mas tudo bem, né? Que show, né? Que maravilha, que delícia. Obrigado, viu? Deus abençoe. Se sintam honrados pelo depósito de Deus em vocês. Pois bem, então nós estamos falando de converter uns aos outros,
E aí eu queria que a gente abrisse a palavra em Atos. Atos 2. Atos 2 é o início da igreja. Parece que até ali não existia a igreja. Existia um povo, e aqui parece que começou a formar, dar cara, dar corpo ao corpo, à igreja. E tem algumas palavrinhas bonitas aqui nesse Atos 2. Atos 2, versículo 42, que foi um versículo que ficou exposto aqui ano passado, o ano todo. Atos 2, 42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que coisa que eu invejo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente. Quando que era? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando, presta atenção nessa palavrinha, contando com a simpatia de todo o povo. Essas pessoas eram simpáticas, não ficava brigando, prende e solta, não ficava brigando por partido, não ficava brigando por Corinthians, eles tinham a simpatia do povo. Ponto. Enquanto que eles contavam com a simpatia do povo, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Uma maneira de evangelizar é sermos simpáticos uns com os outros, é contando com a simpatia do povo. Isso vai ajudar a cumprir João 17, que vamos ler daqui a pouco. Então o crente chato, o cristão chato, você não entendeu a parada, porque a questão não é ideologia, a questão não é conhecimento, a questão não são regras, a questão é: existe vida entre nós. Quando existe vida entre nós, a pessoa quer pular dentro. Já viram esses videozinhos que eu mando no WhatsApp, que o cara está pescando no barquinho e os peixinhos ficam pulando no barco? Que coisa bonita, né? Né, João? Até o João consegue pegar peixe lá. Quando o peixe pula dentro do barco, é só segurar. A pessoa quer pular dentro. Alguns homens vão no encontro de homens, e tem um colega que fica acompanhando os e-mails que a gente recebe. No dia seguinte deve ter uns 100 e-mails. Eu quero ajudar, eu quero participar. Sabe por quê? Porque ele vê que tem algo que não é de conhecimento, que não é para impor ideologia na pessoa. Nós estamos, quem está trabalhando, vertendo, querendo abençoar a pessoa, para que a pessoa tenha mais comunhão com Deus, tenha mais comunhão com os outros. O cara fala: ué, eu não vejo dessa forma por aí. Eu vejo as pessoas se vertendo, mas com intenção camuflada. A nossa intenção lá é muito clara: que você saia daqui desafiado a ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, etc. A nossa igreja tinha que ser da mesma forma. Estou pregando para você, ou sendo simpático com você, não é para você vir para o meu quadrado. Você não é cristão só aqui dentro. Vocês sabem disso, né? Que tem outras 300 igrejas na cidade, e muitas são boas. Lá você não vai ter o Tony, não vai ter o seu Tadeu lá. Então essa é a dificuldade. Mas é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. E se você for congregar lá, você não sai daqui amaldiçoado. Não estou mandando ninguém embora. Fica aqui. Mas se você for, é tão abençoado quanto. Então nós temos a vida de Jesus fluindo em pessoas, através de pessoas, e você faz parte disso. Eu queria dizer que você não é uma artéria entupida. Você não é um bloquinho de gordura que está formando um ateroscleroma lá. É isso que chama? É isso? Você não está... Se está, queridão, dá um jeito nesse negócio aí. E sabe uma boa coisa de melhorar isso? Exercício físico.
causa um estímulo ali na parede dos vasos, que produz uma enzima que ajuda a degradar essas plaquinhas. É um movimento chamado shear stress, não tenho uma tradução para isso, meu inglês não ajuda, mais ou menos isso, ainda não muito explicado pela ciência, mas a questão de pôr o corpo em movimento, diminui o bloqueio. Lindão, então ficar parado esperando só mamando, não tem jeito, você faz parte do corpo, precisa se dar por corpo, verter para o corpo para que a vida flua. Então meu incentivo para você, não seja uma veia entupida. Perca um pouco da vergonha, se desentupa e deixa a vida fluir. Deixa a vida fluir através de você. Mas eu não tenho nada para dar. Se você não tivesse nada para dar, Deus já teria levado você embora. Você não é um peso sobre essa terra. Sua sogra pode falar mal de você. Seu chefe pode não botar força em você. Os pastores dessa igreja podem não confiar em você. Mas Jesus bota fé. Ele fala, não, tem. Ele é feinho, mas... Você acha que Jesus vai chamar você de feinho? Claro que não. Eu que chamo você de feinho. Eu que classifico você dessa ou daquela forma. Deus fez você com um propósito. E esse propósito de verdade é fluir vidas. Se eu não me enxergo com propósito, se a minha vida não tem propósito, eu não tenho proveito, eu não tenho por que existir, você concorda que eu posso fazer qualquer coisa? Você concorda que eu posso chutar lata na rua? Você concorda que eu posso adulterar? Eu posso matar, eu posso roubar, eu posso vender droga, porque não tem proveito, não tem sentido, não tenho propósito. Mas se eu tenho propósito, eu preciso me cuidar. Não só por mim, pelo corpo. Eu vivo em família. Eita, mas você está de brincadeira comigo? Você está querendo ver minha beleza? Eu sei que você me acha bonito, tá certo, isso. Você tem um propósito, e esse propósito é gerar vidas. Tem gente que é uma artéria, flui muita vida. Tem gente que é uma veia, precisamos da veia, para que a vida flua. Tem fluído vida através de você? Você tem entendido que a vida é através do corpo? Voltando aqui em Atos 2. Eu queria misturar, eu já falei lá no início que eu não vou conseguir falar do assunto e estou tentando, né? Vai dar certo, né, Tony? A pessoa que não tem o coração ensinável. E essa semana eu estava num grupo de homens, a gente estava falando sobre ter o coração ensinável. Quando eu não tenho o coração ensinável, tudo é difícil. É problemático. Há uns anos atrás, eu fui levar meus filhos, há uns 10 anos atrás, eram todos pequenos, mais um monte de outros garotos, e nós fomos pescar num lago, lá em Araras. E tinha um garotinho lá, ele devia ter uns 7 anos, não posso falar quem é, não era meu filho, tá? E tudo que você ia dizer para ele, ele falava, eu sei. Olha, não põe a minhoca assim, eu sei. Não joga o anzol ali no mato que vai, eu sei, pá, jogava. Não puxa tão forte que o anzol vai na árvore, eu sei, pá, anzol na árvore. Ele perdeu todos os anzóis, todas as varas e todas as linhas, e tudo ele sabia. Aos 6 anos de idade, tudo ele sabia. Os outros meninos apelidaram ele de eu sei. De tanto que ele sabia. Naquela época ele não tinha o coração ensinável. Então era muito fácil aquele menino se estrepar com o anzol, botar o anzol no nariz. Aliás, hoje tem muita gente andando com anzol no nariz. É muito feio. Gente do céu, se você tem um anzol no nariz, vá lá no médico e fala, olha, eu fui pescar, deu errado, arranca. Às vezes eu vejo uns amigos e falo, cara, o anzol ficou. Arranca. Que coisa feia botar anzol no nariz, cara. Isso aí é coisa para peixe. Voltando, eu vivo em família, eu vivo num corpo, eu não sigo regras só por causa de mim, eu não tenho um comportamento só por causa de mim, o meu comportamento fora da minha família influencia a minha família,
O seu comportamento fora dessa reunião hoje influencia a nossa reunião. O seu comportamento fora do corpo influencia no corpo. Qualquer célula que queira ter uma autonomia e fazer algo diferente dentro do corpo, ela influencia o corpo. Eu vivo em família, então eu não posso fazer negócio errado na rua. Enganar alguém, roubar de alguém, adulterar com alguém, porque isso influencia na vida dentro de casa. Nós somos um corpo, e esse corpo, a vida não é só aos domingos de manhã. Você faz parte desse corpo, e o que você faz lá fora influencia o corpo, gera a vida ou bloqueia a vida. Voltando em Atos, koinonia. Aqui mostra esses discípulos de Jesus, que eles tinham tudo em comum. Eles viviam diariamente, unânimes, a vida fluindo neles, através deles. Jesus ordenou isso para eles? Não. Não tem uma ordem disso. A vida fluiu, eles estavam juntos na simpatia do povo e Deus acrescentando, porque tinha uma vida entre eles que não foi ordenada. Vida cristã não é cumprir regras. Quais são as regras aqui desse local? Essa e essas. Ah, beleza. Já anotei tudo, estou indo embora, vou cumprir tudo em casa sozinho. Isso não é vida cristã, isso é vida egoísta. A vida cristã, ela é fora das regras, sabia? O pessoal citou Raabe aqui, né? O menino citou Raabe. Raabe era prostituta, mentiu, e entra na genealogia de Jesus, ela não cumpriu certas regras. Para fluir a vida, ela teve que agir de uma determinada forma. Se você está aqui para cumprir regras, nós não as temos para você. A não ser se você voltar aqui em Atos 2, vender tudo que você tem, todo dia almoçar junto com a gente, dar o seu almoço para nós, tudo que você tem é nosso, tudo que eu tenho é meu, as nossas alegrias estão juntas. Essa é a ordem. Jesus não deu essa ordem para fazerem dessa forma, mas depois que entenderam que precisavam estar juntos com a descida do Espírito Santo, aquilo passou a ser a vida. Como é que eu vou me distanciar de você? Eu vou morrer. Eu preciso de você. Se você não precisa de ninguém, você já é o garoto, eu sei, ou estou dominando, ou já faço isso desde a minha juventude, como falou o jovem rico, nada entra no coração, vida não flui. Qual é a sua fraqueza? Fale ela para mim, não agora. Qual é a sua fraqueza? Se você não tem fraqueza, a força do irmão não entra em você para que essa engrenagem gire. Tem força e fraqueza, força e fraqueza. Os crentes estão muito orgulhosos, cheios de fortalezas, cheios de conhecimento, pouca vida fluindo, porque sabe regras, sabe leis, e ainda assim não temos vida. Eu anseio pela vida fluir entre nós, para o peixe querer pular dentro. Eu quero fazer parte disso. O que tem entre vocês? Simplicidade, singeleza de coração, amamos uns aos outros. Eu quero isso. Isso atrai pessoas, independente da classe social, do saldo bancário, da cor da pessoa, do sexo da pessoa. Ele quer fazer parte de algo genuíno, onde tem vida. Diminua as regras e deixa a vida fluir. Mas eu quero chegar onde com essa conversa? Que existe um corpo para fluir a vida, que somos entre nós, nas brincadeiras, nas tardes que passamos juntos em coisas que parece que não tem proveito, num joguinho de bola despretensioso, no almoçar com o irmão de uma forma, não viemos estudar, viemos almoçar e ter uma conversa, e nessa conversa o nosso coração pode começar a arder, igual os discípulos de Emaús. O nosso coração não estava ardendo, e eles estavam estudando a Bíblia, eles estavam falando sobre a Bíblia, mas eles estavam falando dos acontecimentos. Você não está sabendo, cara? Você não leu o jornal? O cara foi morto. Foi? Jesus falou assim, parece que não tinha lido o jornal mesmo, né?
Tipo, fala mais, não tô por dentro das notícias, eu estava pescando e não li os jornais essa semana. Então, aí os caras falaram da Escritura, e Jesus falou também, falou, mas não era preciso ser morto? Era numa conversa e o coração estava quase que saindo pela boca, porque a vida estava fluindo. Você tem comunhão com alguns irmãos fora da reunião, em que seu coração pega fogo, e parece que não dá para parar o assunto, porque tem Jesus nele, tem Jesus em você, e que bom estarmos aqui. Quarta-feira de manhã tivemos um momento desse, né, Tony? Nossa, Jesus está aqui na nossa conversa, Jesus está palpável dentro daquilo que estamos conversando, e é isso que era meu objetivo aqui nessa manhã, tentar passar parte disso para você, que no nosso relacionamento, na nossa vida, no nosso entendimento de que somos um corpo, pertencemos um ao outro, Jesus aparece, e o nosso coração vai ficar ardido, eu quero estar de novo com Ele, eu quero fazer parte disso, e a vida não flui só através de através de você também, queridão, e eu queria que nesta manhã, Jesus desse uma revelação para nós, de um batismo no sangue. O batismo no sangue não é um batismo no Espírito, não é um batismo na palavra, que precisamos dele, mas é um batismo de pertencermos. Como o Tony fala, eu gosto de nós, eu gosto de pertencermos uns aos outros. Queridão, se nós não demos essa liberdade para você, de gostar de nós, tem algo errado com nós, e pode ter algo errado com você também, mas seria muito bom nos alegrarmos de estarmos juntos. É bom estarmos juntos, que coisa maravilhosa, né? É bom nos misturarmos. Deus criou o céu, criou as estrelas, criou o mar, criou tudo, e Ele falou, estou muito longe. Isso é tudo revelação, tá? Não está escrito nenhum versículo disso não, isso é revelação. Deus falou, estou muito longe, eu preciso estar junto. Como é que eu faço para estar mais junto? Já sei, eu vou encarnar, eu vou entrar num corpo, porque aí eu vou estar na mesma altura, eu vou comer com eles. E os discípulos gostavam de comer, né? Toda hora era comer, né? Igual a gente. Eu vou comer com eles, eu vou estar com eles, eles vão entender, vão perceber que eu quero estar junto. Isso difere um pouco do excesso ou do acúmulo de conhecimento, que quanto mais você estuda, você se sente mais dono de algumas verdades, de algumas regras, e mais sabedor, conhecedor da Bíblia do que o outro, porque o outro não teve o entendimento que você teve, e aí eu me distancio do tanto que eu conheço a Bíblia, do tanto que eu conheço Deus, ou do tanto que eu oro, eu não posso ficar muito perto de você. Jesus foi o contrário, falou, eu quero estar junto de homens pecadores, de pessoas pecadoras. Ele falou, quero estar junto, e Ele veio e se misturou. Algumas pessoas nem o conheciam pela diferença física. Judas falou, aquele que eu beijar é ele. Os soldados não iam ver que ele estava brilhando mais, que ele tinha 3 metros de altura, que tinha asas como... Não, Judas falou, eu vou mostrar, tem um sinal, porque ele é que nem nós, ele quer se misturar com a gente. Eu acho que Jesus queria dar uma vida para cada um, para um corpo, e essa vida vai fluir através de nós. Então eu não posso excluir você da equação, falar, você é feinho, você não tem nada para dar. Eu falo para você, mas não dê bola porque eu falo. O que Jesus fala de você? Ele é o seu pai. Eu sou pecador. Ele fala que você pode ser parte do corpo. Parte do corpo não é anel, não é o anzol no nariz, não, parte do corpo está dentro do corpo, porque o anzol no nariz não recebe vida do nariz, ele está no nariz. A bactéria que vive em você, ela não é parte do seu corpo, ela é um parasita, ela usufrui do corpo para sobreviver. Não seja parasita, meu querido, não seja bactéria, seja uma célula, dê vida, flua vida através de você. Bom, voltando, nós precisamos dar um testemunho do sangue. Testemunho da palavra? Tem, está escrita a palavra, está aqui, é só ler.
Testemunho do Espírito, tem a manifestação do Espírito Santo. Mas o testemunho do sangue existe vida entre nós. Logo, Deus existe. Você está em conexão viva com alguns outros irmãos? Ou você está vivendo com Jesus só você? O nosso corpo, não só esse, o corpo de Jesus, mas falando do nosso, de nós, né? A vida flui. E a vida precisa fluir, girar. Ah, não estou conseguindo. Então parte o pão lá na sua casa, me chame lá para comer pão. Pamonha, se tiver, melhor ainda, vai fluir com muito mais leveza. Mas chame as pessoas para ir para a sua casa, porque você pode falar, ninguém vai na minha casa. Convide o irmão para ir lá comer um pão de queijo se ele não vai. Ou até o seu Tadeu vai, não vai, seu Tadeu? E o seu Tadeu vai orar por você. Ele não cobra a oração, tá? Não precisa dar pão de queijo para ele orar. Mas se você chamar e der o pão de queijo, ele vai orar. Ora, tem o pão de queijo também, seu Tadeu? Ora também, graças a Deus. Mas a vida precisa fluir de uma forma simples, não de uma forma em cima de regras, mas de uma simplicidade, singeleza de coração. Preciso então do testemunho do sangue. Não é algo programado, ordenado, mas precisa ser algo com intencionalidade. Estamos reunindo para Jesus aparecer no nosso meio. Vim comer pão de queijo na sua casa. Quem sabe Jesus não aparece no nosso meio. Bora levar você para almoçar em casa. Pode ser que enquanto a gente fala sobre o óleo, sobre o ovo, sobre a couve, quem sabe Jesus se revela para nós. Porque tem vida de Jesus em você, tem vida de Jesus em mim. Vamos embora sentar para conversar. Não é algo fast food, sabe? Não é algo, não! É algo que a gente precisa sentar e olhar um no outro, no olho do outro. Tem Jesus nele. Qualquer indivíduo dessa congregação, que você não goste dele, e que você precise se tornar advogado dele, defender essa pessoa, falar, não vai matar o irmão, porque eu achei 7 pontos positivos na vida dele. Começa a defender o seu inimigo aí, ou a pessoa que você não gosta. Você vai ver que tem pontos positivos. Você vai falar, eu pensava que era brincadeira, mas é real, ele tem algo ali. Tem um monte de coisa que você não gosta, mas tem algo de Jesus nele. Quem aqui é de Jesus? Vou perguntar ao contrário. Quem não é de Jesus aqui, fica de pé, dá uma rodadinha e senta. Então todos somos de Jesus. Então, se você é de Jesus, tem vida em você, tem vida para sair de você para o irmão. Não despreze isso. Não despreze que você é valioso no corpo. Não despreze de que você tem a sua contribuição no corpo. Eu quero incentivar você a se perceber como parte viva do corpo. Oh Jesus, eu quero esse batismo no sangue, onde a vida chega, a toxina sai. É assim a célula, quando o sangue passa, ela pega a vida e joga a toxina. Pega a vida, joga a toxina. Queridão, se você errar, se você pecar, se você furar o sinal vermelho, infringir algumas regras, não vá embora. Não corra. Você sozinho não se cura. Você sozinho é um perigo para você, cara. Não se isole. Pertença. Pertença. Nossa, eu errei muito mais essa semana. Venha mais então. Procure mais os irmãos. Fala, pisei na bola. Pequei, errei. Fala o que você quiser. Para quê? Para que a toxina saia. Você sozinho. Davi disse, enquanto guardei silêncio, os meus ossos se consumiram pelo meu pecado, ele fala. Davi pecou, ficou sozinho. O osso dele estava com osteoporose, estava dando osteoporose, ele fala. É o que ele falou, meu osso estava consumindo. Confessei-te o meu pecado. E voltou a alegria, voltou a vida.
Confesse. Procure o irmão aí, procure alguém e fala, eu posso jogar toxina em você? Pode. Então, eu pequei de novo essa semana, nisso, daquilo. Joga. Aí você joga a vida nele. Fala, Jesus perdoa. Claro que perdoa. Esse erro não define a sua vida. Chama o irmão para viver. Não joga ele para morrer. Eu já vi alguns lugares de irmão confessar pecado e a congregação excluir o irmão porque ele confessou o pecado. Pela primeira vez. Falou, então você está fora. Depois você volta. Depois volta que dia? Depois de cadáver? Não, queridão. É agora que eu preciso do corpo. Tem gente que corre do corpo. Fala, não vou. Não pode. Queridão, você pode não gostar de mim. Você pode... que é bem difícil, né? Se você não gosta de mim, você está com um problema sério. Mas você pode não gostar de mim e ainda assim ficar no corpo, porque tem outras pessoas. Você pode não gostar do seu Hélio, porque ele tem uma careca que é difícil de ficar perto dele, é brilhoso demais. Não, mas então você vai no outro irmão e fala, que bom, com você eu posso conversar, com o seu Hélio não dá. E assim vai. O Luizinho, você vai conversar com o Luizinho sério, não tem jeito. Aí você conversa com outro sério, conversa com o Luizinho brincando. Então a gente tem gosto para tudo aqui. Tem careca, cabeludo, gente séria, gente não séria, mas não corra. Falei, eu quero ficar aqui, com o Luizinho, com o seu Hélio, com o Clésio, com o seu Tadeu, com não sei quem, é aqui que eu faço. Não fique para fazer estrago. Fique para gerar vida e para tomar vida. Está difícil de entender? Está difícil de explicar? Eu preciso dos irmãos para ter comunhão. Eu queria ler um outro versículo. Não fique nervoso de eu não achar o versículo, porque isso está muito normal ultimamente, viu? Outro dia eu estava pregando num lugar, queria falar Romanos. Aí eu falei Hebreus. A minha cabeça está Romanos, beleza, abri Romanos. Aí eu falei Hebreus, só que eu falei Hebreus, abri em Hebreus. Aí abri Hebreus, falei, não é isso que eu quero ler. E fiquei maluco lá. É mais ou menos como eu estou ficando agora. Aquele povo estava trabalhando para fazer amigos, para serem amigos, para ter a simpatia dos irmãos. Atos 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Eu nunca tinha percebido que existe a palavra alma nesse lugar, nesse versículo. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo era comum. Tudo era comum, porque tinha um só coração, uma só alma. Se eu estou ligado com você de coração, convertido a você de coração, não no clube do Corinthians, se é de coração, nós podemos até discordar, porque eu estou ligado com você de coração. Você pode pensar A, eu posso pensar B, mas isso não interfere, isso não interrompe o processo de vida. Tudo dentro de um casamento, você e sua esposa concordam em tudo. Se concordam, está errado demais, é uma falsidade sem tamanho. Sem tamanho. Porque quando eu casei, eu só gostava de tomate não maduro, quase maduro. Era eu que fazia a compra lá na minha casa, às vezes ia lá na frutaria, comprava vagem, e eu já escolhi os tomates que a família gostava, que era o tomate meio maduro. Casei, a minha esposa só gosta do tomate maduro. Depois de 20 anos, agora eu só como tomate maduro, eu nem sei como que eu comi aquele negócio. Não é... Então tinha um ponto de discórdia, mas não pode gerar divórcio por causa do tomate maduro. Mas é isso que a gente faz. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, tchau. Queridão,
Lá fora você vai ter que comer abóbora crua, você vai ver. Não coma o tomatezinho ou não maduro ou maduro, mas fique junto. Mas se eu estou ligado de coração, pode ter tomate, pode não ter tomate, isso não é o essencial. Se você estiver ligado com a gente de coração, você não vai embora, porque alguém não te visitou, porque alguém não te cumprimentou, porque alguém pregou algo errado. Nós podemos pregar algo errado? Claro, eu estou pregando direto coisa errada, porque eu estou jogando fora a teologia, e eu estou querendo que essa vida flua, e não quero mais teologia, e aí os teólogos ficam observando e falam, essa frase foi errada, aquela outra foi errada, foi errada, foi errada. Então é um monte de erro. Jogue isso um pouquinho do ladinho, e preste atenção, a vida precisa fluir em nós e através de nós, e você faz parte desse encanamento para gerar a vida. Você não é uma bolinha de gordura na veia. Viu, lindão? Você é um canal desobstruído. Bata no peito que nem os jogadores de basquete. Pá, bate um no outro. Tem vida em nós, tem vida em mim. A vida em mim vai fluir para você. A vida em você vai fluir para mim. Se eu não perceber que eu preciso de você, por causa do meu orgulho, do meu egoísmo, do que eu sei mais, aprendi mais, li mais, eu vou morrer. Tem muita gente estudiosa da Bíblia que está morrendo, porque ele conhece tanto e morre. Conhece tanto e morre, porque o estudar da Bíblia o distanciou da vida, de que alguém pode influenciar a vida dele. Alguém que converteu ontem pode me abençoar, porque não é só por palavras que eu sou abençoado, é pela vida que flui. Tem aí pessoas que foram batizadas esse ano aqui na nossa congregação, ou que chegaram aqui esse ano, e gera vida. E tem outros que estão olhando, parece que meio ciumado, falando, o que ele tem de mais bonito? Nada, ele só não quer que fique bloqueado ali nele, ele quer que a vida flua. Que a vida flua através de você. Para gerar vida então, esse canal vai ter que tirar a toxina. Vai ter que levar a vida. Vamos lá em João 17. João 17, a oração sacerdotal de Jesus, de acordo com quem dividiu os capítulos e versículos, não tinha esse título, claro. Jesus está para ser morto, e logo depois ir embora, e nessa hora, ele fala algo importante para os seus discípulos, é como se você já soubesse que você ia morrer, você chama toda a sua família, e passa algo para eles, ou seja, essa é a coisa principal. Então você está para morrer, você não chama e fala, viu, tem que dar leite para o gato. Não, isso não é importante, deixa que a meninada cuida disso aí, mas você vai falar de algo importante. Dizem, não sei se é verdade, né? Tinha um cidadão de um outro país que estava para morrer, não posso falar de qual país era, o Salim, aí o Salim estava para morrer. Cadê tal? Está aqui, cadê tal? Não posso falar o nome dos filhos também. Ué, todos os filhos estão aqui? Estão, papai, todos os filhos estão aqui. E quem está cuidando de lojinha, então? Então a lojinha não é o mais importante agora, o senhor está para partir? Tem algo mais importante para ser dito. Jesus estava para partir, e ele não falou da lojinha, ele não falou do excesso de letras, mas ele falou algo bem jóia. Versículo 17. Versículo 17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Olha só, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus está falando, eu me preservei, eu me cuidei a favor deles. Então você não anda em santidade aí fora só porque você quer ser mais lindo, é a favor do corpo. Fala, opa, eu pertenço a um grupo de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de idosos que querem ter uma vida diferente. Eu fui dar um curso uma vez, primeiro curso que eu dei inclusive,
Um cara chegou lá, a primeira aula, não vivia em igreja, nada, escutou todas aquelas conversas, voltou no segundo dia, ele falou assim: eu sou réu, confesso, igual aquele rapaz ali nesse mesmo pecado, mas em honra a esse grupo que essa semana eu não pequei. Ninguém falou isso para ele. Ninguém falou: agora é um grupo de homens, agora não pode mais pecar. É bom que não peque, né? A gente não incentiva ninguém a sair para pecar, não. Mas isso não foi dito, mas ele adotou aquilo, falou: opa, parece que eu pertenço agora a um grupo de cavaleiros que não pode mais chutar lata na rua. E é verdade mesmo. Mas não foi dito, assim como Jesus não falou: é para vocês ficarem juntos, e aí a vida vai fluir. Não. O que ele falou isso daqui: santifico por eles 20. Não rogo somente por estes. Quais estes? Os que estavam ali, ouvindo a oração, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pega a sua teologia, deixa do ladinho aí, e deixa eu dar a minha interpretação desse versículo aqui. Não se escandalize comigo, tá? Me dê a chance e boa. Só isso, não me condene. Mas olha o que eu estou entendendo disso aqui. Jesus, falando com o Deus Pai soberano. E aí ele falou: e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, ou seja, um está no outro. Assim como o Senhor em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então Jesus está falando: existe uma relação entre mim e você, Pai, que eu estou no Senhor, o Senhor está em mim, e eu quero que eles estejam também em nós, dentro de nós. A minha heresia onde eu quero chegar é que nós fazemos parte da Trindade, da dança da Trindade. Pode me condenar? Não agora, por favor, deixa eu concluir aqui. Não, a questão aqui do 21 é: nós estamos envolvidos nesse amor, nesse negócio que eu dou para você, você dá para mim, nós estamos juntos. Eu no Senhor, o Senhor em mim, e eles em nós, assim como eu sou no Senhor, eles vão estar juntos. Então eu fui chamado para compor, para estar junto com essa teia, com esse emaranhado de amor que existe entre o Deus Pai e Jesus. Eu fui chamado para estar nesse amor, dando amor. Então isso não é por regras. Isso não é por obedecer, corta cabelo, não corta cabelo, põe a barba, tira a barba, não é esse negócio. O negócio é: tem vida em mim, eu gero ela para você. Tem vida em você, você gera ela para mim. Jesus já verteu, você precisa verter. Depois de vertido, não tem mais como voltar. Sabe o provérbio que diz que não adianta chorar pelo leite derramado? Está lá em Provérbios 32. Provérbio só vai até 31, tá? Então, derramou, foi. Você precisa se verter e parar de chorar por você mesmo, porque não adianta chorar pelo leite derramado. Por que você está chorando ainda? Porque você não se derramou. Porque depois de derramado estou, não tenho mais. Não tenho um parafuso para defender, não tenho uma cláusula para defender, não tenho um quadradinho que é meu. É tudo nosso, porque eu já me dei para você. Ananias e Safira falaram: vamos verter parte e dizer que foi tudo. Vocês conhecem a história? Por quanto que vocês venderam a fazenda? Por X. Pois é, negão, os caras vão te levar embora. Caiu duro. Veio a esposa: quanto foi mesmo que você vendeu? X. Pois é, quem levou o seu marido está ali, ó, fora, vão levar você também. Pá, caiu, morreu. Chegou temor. Por quê? Porque verteram parte. Não é questão de verter parte, é: eu quero fazer parte, pensar que faço parte, fazer de conta, mas eu não quero por inteiro. Não era obrigado a vender a fazenda. Pedro mesmo falou: não era obrigado, negão, você podia ficar com ela. Ou você podia falar: vendi por 50 e quero dar só 10, só 20. Não tem problema. Mas a questão de se preservar, de esconder, de mentir, gerou temor. Não se preserve, não se conserve, não fique querendo mais para o seu quadrado. Queira mais para o irmão que está do seu lado. Se todos nós brigássemos
para dar mais vida, para gerar mais vida. Rapaz, que coisa deliciosa. Já viu quando você vai almoçar com alguém no restaurante e fica os dois brigando para pagar a conta? E o caixa ainda fala, eu vou receber dos dois desse jeito. Às vezes, uma vez por ano eu pago almoço para alguém, uma vez só. E aí eu vou lá no caixa, e o cara também vai, não, eu vou pagar, e eu falo, o dinheiro dele é falso, o cartão dele é roubado, tal. Porque nessa vez do ano eu quero pagar. Mas já pensou se aquilo fosse diariamente? Eu que quero dar para você. Não, mas eu quero dar mais para você. Que briga bonita é essa? Que eu quero ver ter vida, você tem vida para me dar, e isso não é em momento de reunião, isso é no diariamente. Estavam juntos de coração, tinha um só coração e uma só alma. Então a nossa conversa hoje não é conversa de mente. Sabe quando Neemias estava diante do rei, o rei falou, você está triste. E o que o rei falou? Deve ser tristeza de coração. O rei percebeu que tinha algo ali, que não era só, faltou leite, não faltou leite, morreu uma vaca, não, é algo interno, que está entristecendo. Eu tenho que ter esse algo no coração, mas é de alegre de pertencer a você. Que bom que você está aqui. Se você ainda não é dessa congregação, está estudando se faz parte ou não faz parte, eu queria dizer, venha, mas venha com força. Se derrame, não se economize. Fale, eu quero fazer, mas eu quero dar. Quero me dar. Você que já é dessa congregação, verta-se. Verta-se, pega e fala, eu vou me derramar e não vou mais chorar por mim, eu vou dar para o outro. Flui vida em mim. Flui vida em mim para abençoar você. Então não venha para ser abençoado. Não faça parte de nós só para ser abençoado. Será? Mas para abençoar. Por que isso tem que mudar na minha cabeça? Porque esse conceito de vítima que brasileiro tem criado nos últimos anos, de que alguém tem que cuidar de mim, isso é social, isso é do governo, isso está dentro da igreja. De que alguém precisa cuidar de mim, logo eu sou vítima. Se eu não estou bem, de quem é a culpa? Sua. Você não cuidou de mim, você não se deu para mim. Agora quando eu enxergo, você não está bem? O que eu estou fazendo de errado que você não está bem? Quando a minha esposa está triste, eu me entristeço. Porque eu falo, o que eu não estou fazendo de correto? Por que o coração dela não está feliz? Quando os meus filhos estão tristes, eu falo, tem algo errado. Eu preciso resolver essa parada. Quando o seu filho está com febre, você fala, que legal, vou sair para passear. Não, ele está dodói, eu preciso resolver. Tenha esse cuidado comigo. Não quer ter comigo não? Tenha com o Maurício. Tenha com a Ju, tenha com o Carlinho, tenha com o seu Hélio. Fala, eu quero cuidar de você. Quero apadrinhar você. Mexeu com você, mexeu comigo. Não encosta nele não, que vai ficar bravo. Outro dia eu fiz uma brincadeira com o Luizinho, o Tony chegou todo bravo. Falou, eu vou ajudar o Luizinho a fazer uma vingança. Tony não é assim não, tá? Ele é gente boa. Mas a brincadeira foi tamanha que ele tomou as dores do Luizinho. Falou, isso não se faz. E não se faz mesmo. Tanto que eu nunca mais fiz, viu Luizinho? Não teve chance ainda. Não tive a chance. Mas ele tomou as dores. Tome as minhas dores. Tome a dor do irmão que está do seu lado. Fala, a partir de hoje, eu não frequento mais esse lugar para ser abençoado. Vim aqui para abençoar. Você precisa do quê? É de um pão de queijo? É de um tempo? É de um ombro? É de um choro? É de um ouvido para só ouvir uma confissão de pecados? Eu quero me dar para você, para que você tenha vida. E hoje eu queria encerrar esse culto de uma forma diferente, se é que eu posso. Tem algo? Então eu vou encerrar isso aqui de uma forma diferente, para não ser um encerramento. Vou encerrar para não ser encerramento. Que é para que o nosso momento de corpo, de vida, não seja só agora. Não seja só no domingo cedo. Que ele dure até no próximo domingo. E depois até o outro domingo e até outro domingo. Que a gente saia daqui se abraçando, cantando. Chepuca, acho que a gente pode cantar uma música. Para a gente sair daqui com a ideia de que eu continuo no corpo. Se amanhã você for enganar alguém no negócio, você faz parte do corpo. Se amanhã você for querer
fazer um trambique, não faça. Faça como aquele rapaz, em honra a esse grupo, essa semana eu não pequei. Então, em honra ao corpo que você pertence, nós vamos ter uma continuidade de vida durante a semana. Mas para isso, você precisa se dar pelo corpo. Se dar para o corpo. Ter um batismo no sangue. Entender, perceber, ter a revelação de que nós pertencemos uns aos outros. E que essa vida vai gerar, vai ser renovada. Não só no momento de culto. Durante a nossa semana. Durante estarmos juntos uns com os outros, durante conversarmos uns com os outros. E eu quero incentivar você, a você passar a acreditar que você tem vida de Jesus para dar. Nós não temos nada para dar. Deus não se apoiou na nossa bondade para se verter na cruz. Mas tem Jesus em você. Me dê então essa parte, porque essa parte eu não tenho. Essa figurinha falta no meu álbum. Essa peça falta no meu quebra-cabeça. Você faz parte da solução da minha vida. Não é que você é o cara, é que Jesus colocou algo em você, um depósito em você, que influencia a minha vida. Então nós vamos ficar de pé, vamos cantar essa música, e eu quero que você abrace um irmão, 2 irmãos, 5, quantos você quiser, e diga: eu quero fazer parte da sua vida, eu quero influenciar na resolução da sua vida, eu quero ser influência positiva na sua vida. Nós vamos embora orando, cantando, e você durante a semana vai gerar vida para alguém, falar: existe vida em mim, e eu quero dar vida para você. Existe algo positivo em mim, que não é o meu conhecimento, não é o meu título, é uma vida de Jesus que Ele quer gerar em você, quer passar para você. Amém? Que você seja abençoado, que você seja abençoador essa semana, que você se sinta uma célula participante do corpo, que a vida gera de você para transformar alguém, em nome de